Olá, pessoal. Mas aí, ó, quinta aula do terceiro ano do ensino médio aí, gravada, certo? Vamos lá. Buen día, maestro. Olá, buenos dias a todos. Bom dia, Mayara. Mi voz está muito débil hoje. Voz. Mi voz está horrível. Está muito débil. Oi? Diga aí. E aí, tudo bom, professor? Não ouvi. Cortou. Tá cortando sua voz. Tudo bom? Muito bem. Só minha voz tá ruim. Hoje minha voz tá meio ruim. Arranhando. Eu tive umas aulas à distância ontem de literatura. Aí meio que pegou minha voz. Ainda bem que foi distante, né? Mas foi uma sequência de aulas, porque esse projeto estava parado. Aí quando foi para dar aula, foi a aula de 5 às 22h30. Pô. Imagina você falar de 17 às 22, pô, direto, sem parar. Entrando, entrando. Aqui tem um intervalo de 3 minutinhos, uma água, mas ontem eu não parei. De leve, tomar uma água. E como estão vocês? Já fizeram alguma avaliação já? Segunda avaliação? Que a nossa está bem próxima já. Hoje praticamente é a nossa revisão. Eu nem sei o que eu tô fazendo, eu só tô fazendo o que aparece. Poxa. E é assim, é. Então, o que eu quero dizer a vocês é que nossa atividade, nossos assuntos já encerraram, né? Eu terminei com intertextualidade, fiz algumas questões com vocês. Então, basicamente, o que eu quero dizer a vocês é que nossa divisão vai ser da seguinte forma. A gente teve atividades, né? Aí, a gente teve algumas atividades específicas que nos levaram a ter uma pontuação de 5 pontos, né? Vai ser basicamente dessa forma: 5 pontos relativos às atividades do livro, né? Que ainda falta uma para vocês fazerem, que eu vou passar amanhã, não vou passar hoje, pelo seguinte motivo, que tem gente atrasada. Então, eu vou dar essa oportunidade no Classroom, eu vou postar amanhã a atividade que tiver ainda faltando. E vai ter mais uma atividade do livro e depois já é a avaliação. Então, vai ser 5 pontos das atividades e 5 pontos dessa avaliação à distância aí. Ok? Mas para que vocês não se prejudiquem aí, teve gente que não entrou, teve gente que faltou, então não vai ser como as outras aulas, né? Que foi bem detalhado. A gente vai fazer um apanhado geral do que a gente viu até agora. Certo? Tirando a intertextualidade que a gente viu na semana passada. Tá?
Mas a questão do verbo, como uma coisinha mais cansativa, mais chatinha, a gente vai ter essa interação aí melhor, tá? É sobre isso que eu vou passar aí. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Não. Como será essa avaliação? Então, a avaliação vai ser dos assuntos que eu passei até agora, né? Com algumas interpretações de texto, que nunca pode faltar. Né? Agora que eu já passei sobre intertextualidade. E vão ser 5 questões. 5 questões. Cada uma vale um ponto. Normal. Ah, entendi, de boa. Cada uma vale um ponto e as outras atividades, né? Como eu falei, tem gente ainda que não entregou nem a primeira atividade. Vixe, meu Então, Deus. quem não mandou, trate de mandar que eu vou aceitar, mas não vai ganhar a mesma pontuação. Já fique ciente disso. E eu não vou dar a mesma pontuação. Vai ser uma pontuação reduzida, porque é injusto com quem já fez as atividades aí. Ok? Tá lá no Classroom, sempre tudo, sempre vai estar por lá. Então, basicamente é isso. E a chamada está sendo feita, eu sempre vejo no final da aula, tiro o print aqui com o celular de quem está presente, tá? Então, basicamente é isso aí. Sem erro, sem choro. Eu não entrei na última aula, que foi a semana passada, porque eu tive uns problemas aqui em casa, tanto que eu avisei no grupo. Não sei se o senhor ficou sabendo. Mas também Não me não. Quando tu tiver problema, avisa, entendeu? Eu tenho uma ciência aí. Eu coloquei lá no grupo, mas eu acho que quase nenhum professor viu. É porque, assim, a gente tem um grupo, a gente manda link, entendeu? Porque, assim, se vocês mandarem coisas no grupo, basicamente a gente não vai ver, porque pessoas sempre vai atualizando. E a gente tem muita coisa em muitas escolas, para ser sincero a você, basicamente é muito difícil da gente ver. Por isso que é bom a gente falar direto com o direct, entendeu? Entra no meu pessoal, certo? Quando tiver problema, você pode chamar no coisa pessoal, que aí é mais fácil de eu ver. Entendeu? Quando tiver esse problema, é só falar direto no meu direct que a gente resolve esses BOs aí. Tá? Então, deixa eu tentar espelhar aqui. Hoje mais cedo a conexão deu uma brincadeira comigo aí. Deixa eu ver se espelha bem aí. Meus slides estão passando aí direitinho? Tá. Pronto. Foi. Então, ó. Primeiro assunto que a gente pegou nessa segunda unidade foi o pretérito imperfeito, subjuntivo, tá? Ou seja, ele sempre vai ter algumas terminações. Todo verbo ele vai ter, se ele for no regular, ele vai ter umas finalizações determinantes, tá? Você pode usar todas as duas formas. Você pode utilizar todas as duas formas que eu vou estar aceitando, ok? De verbo. Temos aqui do verbo hablar, por exemplo. Eu hablara, eu hablasse. As duas formas estão corretas, certo? Tu hablaras, tu hablasses. Ele de você hablara ou hablasse. Você vê que a segunda forma tem quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Certo? Habláramos, hablássemos, hablarais, hablasseis e hablaram, hablassem. A mesma coisa, certo? Falaram, falassem. É a mesma coisa, é o pretérito imperfeito, certo? E sempre a mesma finalização. Iera, tá vendo aqui, ó? Do verbo comer e viver, iera, ieras, iera. Ieramos, ierais, ieram. A mesma forma. Iese, ieses, iese. Iesemos, ieseis, iesem. A mesma finalização. Iesem, ieseis. Tá vendo? A mesma forma aqui. Se você pegar essas finalizações para conjugação do verbo, vocês não terão problema.
Se você pegar esse slide aí, meu, e tirar ele como referência na hora de sua avaliação, como vocês estão fazendo a prova à distância. Bom dia, Daisy. Eu estou vendo aqui agora. Bom dia, buenos dias, né? Aqui é só uma revisão, certo? Eu vou passar o código depois aí do Classroom, tá? Para você pegar todos os assuntos disponíveis. E essa aula também vai ficar gravada. Vai pegar por aí mesmo, na hora da prova, vai pegar por aí mesmo, rolar mesmo. E eu não sei, e eu não sei disso. Mas vai ser mais fácil. Você sabe que eu boto tudo aqui, não é para dificultar a vida de vocês. É para facilitar. Se vocês fizerem as coisas tudo certinho, vocês terão boa nota. Certo? Sempre é tranquilo. É bem bueno, como pode ser, né? Então, continuando aqui, temos algumas formas, né? Que você troca o A e o C. E temos aqui um exemplo logo aqui embaixo, ó. Me dijo que pensar em sua propuesta. Ou seja, me dijo que pensara em sua propuesta. Ou seja, é uma ação passada. Propuesta. Ele me disse para pensar em sua proposta. Certo? Você vê que houve uma troca aqui no verbo pensara. Ok? E aqui a gente vai tendo alguns exemplos que identifica, tá? Deixa eu carregar aí. Ou seja, ele é utilizado em orações subordinadas. Ele faz referência a algo que aconteceu antes ou simultaneamente ao momento da fala, tá? Dependendo se o verbo da oração principal está no presente ou no passado. Se eu digo nessa frase aqui, ó. Estão conseguindo ver a chave aí? No computador de vocês? Não. Ou no celular? Espera. Travou. Peraí, travou aqui. Mas... Passe seu nickname pra gente jogar logo. Depois eu mando. Cadê? Pronto, carregou. É linkzão mesmo. Então, tem esse exemplo dessa frase, ó. Mamá, que te gostaria ser se vivieras? Ou seja, você vê aí uma crítica social, certo? Que mostra uma moça só trabalhando sem ter um poderio alto na sociedade, tá? É uma crítica social. E geralmente esse tipo de charge você encontra tanto para fazer perguntar sobre o verbo, tá? Ele pega uma charge para fazer 5 questões. 3 ou 5 questões. Sempre não é nem a mesma coisa em língua espanhola. Você vai encontrar uma charge, um pequeno texto, que nessa charge ele vai perguntar tanto sobre intertextualidade, convivência mundana e a questão do texto. Nessa charge você já identifica Mafalda perguntando sobre questão de Nick, o cara falou Nick, eu ia falar Nick. Questão de identificação social. Por exemplo, você vê aí, primeiro você tem que verificar o que tem além da imagem. O processo de intertextualidade é isso. Você tem que verificar o que tem além disso. Então, ele disse, mamãe, que te gostaria ser se vivieras? Então, temos aqui o exemplo de uma mulher que está só lavando, né, no caso aqui, lavando roupa, e que ela não tem uma vida, não tem uma vida, ela só vive questionando para a família, ela não tem a liberdade de fazer as coisas, entendeu? Então, essa é uma crítica dura social, certo? Aí nisso você pode envolver a questão do empoderamento feminino, mas não sei, empoderamento feminino, a questão também das críticas sociais, né? Da questão da financeira, né? Você vê que parece ser de origem mais humilde. Tudo isso pode estar envolvido numa questão do Enem. E nisso você tem que estar atento. E aqui também tem a questão do verbo. Se lhe perguntasse lá, na charge, qual o verbo identificado que está em relação aos procedimentos envolvidos nessa charge? Aí você tem que verificar. Vivieras. Vivieras está no pretérito perfeito. Mamãe, quem te gostaria de ser se vivieras?
Ou seja, mamãe, o que gostaria de ser se vivesse, se ela vivesse, se ela tivesse uma vida para ela? Entendeu? Então, numa charge de história, a gente pode verificar crítica social, empoderamento feminino, intertextualidade, a língua espanhola e ainda o verbo. Certo? Por isso que, quando você está no Enem, você tem que ter todo o cuidado possível. Ser efetivo, ser rápido. Ser rápido não quer dizer que você tem que ser inefetivo. Você tem que ser efetivo em cada questão que você faz. A tendência é essa. Ok? Então, continuando, passando do pretérito imperfeito, tá? A gente vai ter algumas diferenciações com o verbo gustar, certo? Verbo me gusta e verbo não me gusta. Então, temos aqui, ó. Deixa eu carregar. O verbo gostar, ele vai ter algumas regras diferenciadas, tá? O verbo gostar, ele vai sempre expressar e gosto, certo? O verbo gostar é algo único do espanhol. Ele vai ter suas próprias regras. Como o verbo também tem suas próprias regras, né? Mas na língua espanhola, o verbo gostar é bem diferenciado de todas as outras línguas, tá? Ele sempre vai expressar gostos. Ou seja, temos aqui, ó, ele pode sempre vai haver essa conjugação especial, tá? Mas assim, a única diferença que você vai ter é a questão do complemento. Ou seja, vai envolver aí com os pronomes átomos. E tá aí, ó. Eu até grifei aí em vermelho. Me, te, le, nos, os, les. Certo? Em vez de ser os pronomes pessoais, vai ser os pronomes átomos. Ele vai funcionar como um complemento do verbo gostar. E temos um exemplo aí embaixo, ó. A mim me gusta esse chocolate. Ou seja, eu gosto do chocolate, certo? Lembre que isso aí eu já passei para você, a gente só está revisando para avaliação, tá? E também tem as outras aulas aí, essa aula também, como sempre, vai ficar disponível no canal do YouTube lá. A mim me gusta esse chocolate. Me gustan las películas românticas. Ou seja, a tradução C está no plural. Você viu que a única diferença é o N aí, certo? O N vai identificar que você está falando algo no plural. Ou seja, eu gosto de chocolate, singular, apenas chocolate. Mas se eu falo dos filmes românticos, me gustam as películas românticas. Ou seja, eu gosto dos filmes românticos, mas estou falando do plural. Ou seja, você só vai adicionar o N. Gusta para singular e gustam para plural. Ok? Basicamente é isso. Essa regra. Você vai ter atenção e você sempre vai utilizar os complementares juntos para você. Certo? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Aqui no chat, tá tudo tranquilo. É bem de boa, até aí por enquanto. Certo? Então, ó. Quando você fala do verbo gostar, você tem algumas dúvidas em inter-relações, tá? Você não vai utilizar, como eu disse, os pronomes pessoais. Ou seja, que tá aí, ó. Eu, tu, ella, usted, nós outros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, você não utiliza. Porque não faz parte da regra, tá? Não faz parte dessa regra aí. Você vai utilizar os complementares. Me, te, le, nos, os, les. Fácil. Ok? Temos aqui o exemplo. A mim me gusta el chocolate, a mim me gusta bailar, a mim me gusta hacer deportes, a nós outros nos gusta ir a la playa. Você vê que sempre se tiver no singular, vai estar lá. E aqui, no plural, certo? Até os te está no singular. E a nos outros já vai estar no plural. Mas a ação em si é no singular. Então você não vai colocar o N. Certo? Quando a ação estiver no singular, o gusta vai ser no singular. A ação estiver no plural, aí você adiciona o N. Como aqui, por exemplo, que eu vou mostrar a vocês aqui. Aqui, nesse slide aqui, deixa eu carregar. Pronto. A mim me gustam las hamburguesas. Ou seja, eu gosto das hamburguerias, entendeu? Eu gosto das hamburguerias. Estou falando no sentido plural. Você adicionou um N,
Mas a tradução, você vê que para o português ele parece manter no singular, mas no espanhol ele vai manter plural. Porque a ação está no plural. Ou seja, a ti te gustan las playas de Cancún. Ou seja, está dizendo que eu gosto das praias de Cancún. Aí ele gosta das praias de Cancún, certo? Quando eu falo a ti te gustan. Já você gosta também das praias de Cancún. É sempre mantendo essas trocas de pronomes pessoais, certo? Não vai ter erro aí se você seguir também essas regras normais. Ok? É bem tranquilo. Dúvidas, pessoal? Até aí? Enquanto foi tranquilo. Tranquilo, então. Deixa eu carregar aí o próximo slide. Para a próxima sequência. Esse é o assunto, Gustavo, é só você ter atenção mesmo. Certo? Manter a revisão. Ser tudo bem tranquilo. Vou carregar. Então, achamos aqui, ó. Descrição física. Então, o que eu posso de cobrar para vocês sobre descrição física é basicamente isso aí, que está mostrando aí no computador sobre descrição, tá? Ele vai envolver esses fatores. Se você é uma pessoa alta, baixa, certo? Uma pessoa bonita, feia ou guapo, né? Uma pessoa feia, bonita. Então, o que eu posso pedir a vocês sobre esse assunto específico é uma pequena descrição sobre quem você é, né? Sou uma pessoa baja, uma pessoa alta, tenho pelo, ou seja, tenho cabelo curto, largo, rizado, liso. Vocês podem utilizar essas descrições para verificar. E também temos a intensidade, certo? Temos a questão de intensidade. Que você pode dizer, eu sou bastante alto, eu sou pouco alto, eu sou um pouco barra, certo? Sempre falando as descrições físicas de você. Quanto a isso aqui que está aqui, é o que eu posso cobrar na prova. Ok? É bem tranquilo. Prof, Oi? falar Ouvindo, sobre pode falar? falar sobre que também eu tenho ojos castanhos, negros. Sim. Isso. Suas descrições, isso mesmo. Eu tenho ojos castanhos, negros. Sim. Isso mesmo. La idea es... Vale? Basicamente, a ideia é essa mesmo. Descarregar aqui. Pronto, carregou aqui. Então, ó, temos aqui alguns... E aqui temos tem um pouco mais de atenção nesse assunto, que é a questão do estilo direto e estilo indireto. Estilo indireto sempre vai envolver as questões disso aí na sua frase, na sua identificação, certo? Temos essas ideias. Ou seja, temos aqui o estilo direto. Aqui, certo? Estou identificando, basicamente aqui, ali está no estilo direto, que é algo mais distante, certo? Não é especificado. Este, algo próximo, esse e aquele, estilo direto. Não estou falando de uma forma concreta, tá? À noite, estou falando no presente, certo? Pode estar falando no momento ou algo que possa acontecer no mesmo dia. E na noite anterior, estou falando do passado, certo? Posso estar falando de uma noite anterior ou posso estar falando de qualquer noite anterior. Não estou especificando. Quem vai especificar isso é o contexto que você está tendo no momento, certo? Essas são, digamos, as palavras-chave do estilo direto e estilo indireto, tá? Para você já ter mais uma ciência. E aqui temos algumas diferenças. Soy vuestra professora. Pode dizer, soy vuestro maestro? Um exemplo.
Professor, Oi, tô ouvindo. Lealdo tá mandando avisar que Lealdo e Érica, que Fernanda, eu acho, na verdade, que não tá pegando deles não, que eles não estão conseguindo entrar na sala não. Não tá pegando. Certo, certo. Não recebi nenhuma notificação, tô olhando aqui. Mas depois eles falam comigo no WhatsApp direto, tá? Eles falaram lá no grupo da sala. Peça para eles falarem comigo direto, porque no grupo da sala geralmente postam coisas e as mensagens antigas eu não vou ver. Entendeu? Depois eles falam comigo direto. Ok. Certo? Valeu. Então, falei aqui no presente, estilo direto. Estou dizendo a vocês, sou professor de vocês. Estou falando aqui agora, sou professor de vocês. Estou sendo amplamente direto com vocês. Mas estilo direto, indireto, eu estou falando algo que já passou. E eu posso estar falando a alguém, mas não é identificado de forma correta. Se eu estou falando aqui no imperfeito, ó. Dijo que era sua professora. Ou no masculino, dijo que era seu maestro. Ou seja, disse que era sua professora. Eu disse que eu era seu professor. Eu estou falando a quem que eu era o professor. Não está especificando a quem estou dizendo. Eu disse que eu era o professor de tal pessoa, mas não está especificando quem é. Entendeu? Há esse sentido mais por trás das entrelinhas, como posso dizer. Vamos aqui mais um exemplo. Ó. Isso está tudo lá nos slides lá do grupo, tá? Como eu falei. Pretérito perfeito. Repassado todo o dia trabalhando. Ou seja, eu passei todo o dia trabalhando. Eu confirmei a vocês. Passei todo o dia trabalhando. Não há algo por trás disso. Eu falei que eu estava trabalhando. Aí se eu digo aqui, ó. Dijo que havia passado todo o dia trabalhando. Eu disse que eu havia passado todo o dia trabalhando. Mas se eu disse que havia passado, eu não especifico o dia correto. Entendeu? Eu estou falando algo concreto na primeira situação. Repassado todo dia trabalhando. Mas quando eu digo que havia passado, disse que havia passado todo dia trabalhando, é algo mais indireto. Então é só você ter essas dicasinhas aí do verbo e como ele é conjugado e também sua consequência, certo? O estilo direto e estilo indireto. Ok? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Até pra eu poder dormir. Prof, Oi? indireto é quando eu não especifico algo. Isso, você não especifica algo, coisa, ação. Ó, quando você não especifica direito, algo ao sujeito, coisa ou alguém, certo? Pode ser alguma ação, certo? É só ter cuidado. Ou em Alguma relação coisa. ao tempo, né? Isso, tempo, ação. Como o senhor falou, que vou trabalhar. Como é a frase que o senhor explicou? Oi? A frase que o senhor explicou. A questão do trabalho, sim, sim. Aqui, ó. Repassado todo ele dia trabalhando. Aqui, no pretérito perfeito. Ele disse Tá que vendo estava aqui? trabalhando, mas ele não especificou Isso. quando e o tempo. Isso. Mas quando eu falo no estilo direto, ele falou que havia passado o dia todo trabalhando, mas ele não especificou qual foi o dia correto, entendeu? Entendi. Quanto durou essa ação, quando durou essa ação e realmente a data quando foi. Foi uma ação que foi tipo descontinuada. Entendeu? Entendi agora. Obrigado. Olha, algo que geralmente for no imperfeito, algo que for conjugado no imperfeito, que for no condicional, ele sempre vai estar indireto. E algo que estiver sempre no pretérito perfeito, algo que é algo conjugado direto, sempre vai estar no estilo direto. É a melhor dica que você pode ter. Certo, obrigado. Até em questão do Enem, sem problemas, até a questão do Enem mesmo, que ele cobra bastante esse tipo de coisa. Ele faz muitas questões para confundir. Quando você encontra, às vezes, na pressa, né, numa interpretação de texto, ele pega essas coisas assim.
certo? Então, passado esse assunto, certo? A gente tem aqui as heterossemânticas. Heterossemânticas eu acho que é o assunto mais fácil dessa unidade, que é basicamente os fatos cognatos, certo? A gente não tem como colocar todos os heterossemânticos aqui, porque são muitos, entendeu? Então a gente colocou mais os mais utilizados no Enem. Mas só para relembrar, os heterossemânticos, eles são palavras em espanhol semelhantes na grafia e na pronúncia em português. Ou seja, eles são conhecidos como falsos amigos, né? Falsos cognatos. Ele tem uma diferenciação, tá? Aqui, ó. A gente tem uma lista que é muito utilizada aqui no Enem. Quando a gente fala o apelido, qual é o seu apelido? Eu tô perguntando qual é o seu sobrenome. Se eu perguntasse a Maiara qual era o apelido dela, ela me falava que o apelido dela seria Fontes, certo? Que seria o sobrenome dela. Ancho, largo. Por exemplo, não sei se alguém viu já aquele Pesadelo na Cozinha, aqui que tem Jacan lá, tal, o Vergonha da Profissão. El Diego Fizer a noite. É massa, massa. Então, se vocês verificarem naquele episódio nos episódios de Pesadelo na Cozinha, ele sempre pede, tá lá, né? Quero um bife ancho. Ele fala, quero um bife ancho. Ele sempre fala, quero um bife ancho. O bife ancho é uma carne tipicamente argentina, entendeu? Ou espanhola. Então, o que significa um bife ancho? É um bife largo, um bife saboroso, aquele bife circular, entendeu? Então é isso, eu quero um bife ancho. Ele pede um bife ancho em todo lugar que ele vai. Se tiver, ele tá pedindo. Jacan curte um bife ancho. Então, ancho é largo. Também serve na culinária. Bife ancho, bife largo. Ok? Berro. Berro aqui é berro mesmo, gritar, né? Nem um maluco. Mas aqui lá é agrião, entendeu? Berro é agrião. Então a gente tem essa lista aí. Caroça, charrete, entendeu? E a gente vai ter carruagem, desculpa, foi carruagem no caso. E a gente ainda vai ter esses tipos de. A voz está falhando. Peraí. Vai ter esses tipos de exemplificação de uma língua para outra, tá? E aqui a gente vai ter outros exemplos, ó. Por exemplo, salada. Salada, na língua espanhola, é excesso de sal. Você colocou sal demais. Rato, espaço de tempo. Ou seja, rato. Quando eu digo, por exemplo, eu vou falar um ratito de língua espanhola com você. Ou seja, vou falar um pouquinho, um ratito, né? Eu vou falar um ratito de língua espanhola com você. É como eu estava iniciando na língua espanhola, né? Que o cara, um colombiano chegou para conversar comigo, ele falava muito rápido, não entendia nada que ele falava. Aí eu cheguei, comecei, eu ia falar um ratito, um pouquinho, eu falava com ele um pouquinho porque ele falava rápido demais. Eu falava, meu amigo, despacito, despacito, que nem a música Despacito, né? Devagarinho, devagarinho. Despacito, despacito. E aqui temos mais alguns exemplos. Laceta, certo? Seta em português é seta, mas seta em espanhol é cogumelo. Olha a diferença, né? Latir e latir as batidas do coração. Certo? É só você ter Rapaz, se seu coração tá latindo, tem um problema. Diga. Diga aí. Latido. Latido mesmo. Então, pessoal, para a gente finalizar, ó, o que a gente pode buscar em relações aí? Eu vou fechar aqui para a gente dialogar. Nossos assuntos basicamente vai ser isso, além da intertextualidade. Intertextualidade, como a gente estava aqui na aula passada, a gente especificou muitas coisas, né? Em relação ao o que seria verificar além do texto, certo? Porque o principal fator do espanhol é isso, certo? Analisar os fatores de um texto, certo? Se você não analisa isso, você
tem uma certa desvantagem aos seus concorrentes, né, do Enem, tá? Então, vou passar aqui uma questão de revisão, tá? Que é basicamente desse estilo mesmo que as provas serão feitas. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Pronto. Ver se abre aí para vocês. Pronto, abriu os slides aí? O slide? Sim. Pronto, ó. A ideia é basicamente isso, ó. Novamente, quando você vê uma imagem, analise a imagem, como eu sempre falei a vocês. Se der para analisar bem aí, você está verificando na primeira imagem uma criança brincando de pipa e outra puxando um urso ali. Duas crianças pequenas puxando um urso ali. Coitado do urso ali, sendo destroçado ali entre duas crianças. Mas é a idade... E um dia limpo. Um dia limpo. Um céu claro. Hein? Basicamente isso é o que eu vejo na primeira imagem. Entendeu? E a segunda é a imagem de uma menina também tentando subir em uma árvore que está meio seca, tá? Ou seja, diz aqui, ó, ele cine e loja imaginário. Ou seja, o cinema e o imaginário, tá? A cena e o imaginário também pode ser. Ou seja, mais lá do espelho, ou seja, mais além do espelho. Temos aqui, ó, vocês sigam, eu já vou traduzindo a vocês, tá? Em frente à concepção do cinema como representação da realidade, existe outra, se bem menos conhecida, segundo a qual a sabedoria do cinema existe e reside, sobretudo, em sua capacidade de encarar o imaginário. Ou seja, a gente já está falando, já achou uma palavra-chave aí, né? Do texto, que é o imaginário. A disseminação do imaginário sobre essa situação. Por enquanto é isso. Certo? Você lê um parágrafo e analisa o que está acontecendo. Tá? O que aparece não é o mundo em sua evidência como congressão, certo? Senão um universo novo onde se juntam, mesclam, aí no caso juntam, objetos comuns e situações anômalas. O que é uma situação anômala? Hein, pessoal? Anormal, sei lá. Oi? Ah, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Ah, sim. Então, isso é uma situação indiferente, certo? Sem Chico. Ou seja, fatos concretos e sensações aqui, ó, sensações impalpáveis. Ou seja, sensações impalpáveis, né? Que não dá para se alcançar. Você vê que é um texto muito formal, né? Presenças reconhecíveis e entidades irreais, comportamentos habituais e lógicas surpreendentes. Ou seja, quando você está no cinema, você vai além do seu imaginário, você está verificando que há esse sentimento, né? Comportamentos, algo que não é difícil de se alcançar. Isso é uma questão sentimental. Ou seja, em resumo, o cinema abre um espaço distinto. Aí tá já até grifado, tá? Porque vai haver uma questãozinha aí. Habitado por muitas mais coisas que rodeiam na nossa vida. Deveremos falar, portanto, como a Alice quando volta dos Países das Maravilhas, né? Sim, queremos realizar de verdade a viagem, por termos sido invitados, ou seja, adquiremos sido invitados, ou seja, que temos sido, sim, convidados, nós somos convidados em questão do cinema. Não bastará com assomarmos a ventana, ou seja, não bastará com assomarmos com a janela, né? La ventana, a janela, e contemplar a paisagem. Podemos ter assim, certo? Ir além desse espelho, traspassar ele espelho, ou seja, transgredir o espelho, como a gente pode falar na quarta parede, né? Como, não sei, falar de Alice das País das Maravilhas não é do tempo de vocês. Que filme eu posso usar do tempo? Pronto, Deadpool.
Não sei se já viram Deadpool. Deadpool é um filme, pô, ele passa a quarta parede direto. É um filme meio pesado, né, digamos assim, não sei se vocês já viram, mas é um filme que ultrapassa a quarta parede direto. Deadpool, os próprios Vingadores, né, ele não ultrapassa a quarta parede, mas você vê o mundo acabando, né, o mundo apocalíptico. E Thanos ferrou com tudo, né, destruiu tudo lá. Então, basicamente é isso. O mundo da imaginação, o mundo do cinema. Então, quando você pega, ele dá um exemplo aqui do Alice dos Países das Maravilhas, mas você verificou o contexto, você vai pensar em algo que você já tem vivência. Ou seja, o texto vai falar além do espelho, além do que o cinema mostra. Você já tem essa ideia. Certo? Temos essa ideia. Então, aí é que vamos ver a parte intertextual da sua capacidade. Ou seja, ao valer da imagem de Alicia em frente ao espelho, ou seja, aquela imagem que o texto comenta sobre Alicia em frente ao espelho. O que quer dizer sobre isso? Letra A. Somar a janela e ultrapassar o limite da pantalha, né, do filme, no caso. É isso. Letra B. Olhar desde fora do espelho. Letra B. Letra C. Observar atentamente e manter-se aislado, né, manter-se atento, né, a situação do fora, né, manter-se atento à questão do fora da realidade, né, que o texto cita. Letra D. Contemplar sua imagem refletida ao espelho. Ou letra E. Entrar e ver mais além do que o aparente. Temos duas questões aí parecidas. Qual será a sentença correta? Letra E. Letra E é uma parecida. Mais alguém? Eu vou cagar, velho. Letra B. Qual mais letras? Eu tô em dúvida entre E e A, não sei. Um dos dois. Professor. Professor, Fala. Tô ouvindo. você é o Letra A, A letra aula tá terminando. A aula tá terminando. Espera um tempinho. Como eu vou cagar. Deu um tempo. Pera aí, meu filho. Pera aí. Tá quase lá. Só essa questão. Ó, quem disse a letra A está correto. Ok? Ele vai ultrapassar o limite do filme. Certo? A letra E, você vê além do que é o aparente. Mas você tem que lembrar da imagem que você não identifica só apenas o que está no texto. Você vê um pouco além. Porque a letra E, ela está correta, mas está incompleto. A letra A, ela faz a sentença correta. Ok? Essa aí é uma questão de Enem e ela foi até contestada por pessoas dizendo que a letra E era correta. Entendeu? Se você ver, essa questão foi uma questão contestada. Certo? Foi uma questão até muito criticada por pessoas que tentaram contestar, mas ela não foi adaptada. Certo? Hein, pessoal, alguma dúvida vocês têm até agora? Não. Pessoal, pronto, então, ó. Como eu falei a vocês, eu vou passar a atividade do livro amanhã lá no Classroom, tá? E depois a gente vai fazer a nossa avaliação. Eu vou marcando lá no Classroom e depois essa aula também vai ser postada aí, tá? Eu vou marcar aqui a chamada com quem está presente aqui. Vou tirar aquele print esperto que eu sempre faço. Rapidinho. Espera aí. Sala descarregando. Pronto, pessoal. Aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? E a gente vai fazer uma boa avaliação. Quem tiver com coisa pendente, por favor, mande para mim. Ok? Meu colega um dia desse, aí eu beijei ele, do nada. Ok, prof. Ok. Comecei a rebolar Então, nele, aí ele falou,
Eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa. Valeu, pessoal. Eu perguntei dele, tu é gay? No português. O rebolão é de cadê, né? Não, Então, mano. valeu, pessoal. Até mais. Falou, Peguei, mano.